Oi, loucos por Jesus, chegamos de novo aqui no canal Mais Louco do YouTube, no quartinho de oração, para abençoar a sua vida com uma palavra do céu. Hoje eu quero falar sobre crente sem igreja. É a mesma coisa de falar dente fora da boca, é a mesma coisa de falar dedo fora da mão, é a mesma coisa de falar cabelo fora da cabeça. Vai morrer. Um dente fora da boca, ele para de ter a sua razão. Um dedo fora da mão, ele necrosa e morre. Um fio de cabelo fora da cabeça, ele simplesmente se dissipa. Então, o crente, o cristão, tem que entender que ele não é um indivíduo. Esse individualismo, ele veio fruto do iluminismo, né? Que veio sobre o mundo aí há uns 200, 250 anos atrás, onde a coisa ficou muito mais no indivíduo. Não. No reino de Deus, Deus não trata assim, só Deus e o Lucinho, só Deus. Não, é um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então, Jesus um dia virá para buscar a sua igreja. A sua igreja. Crente sem igreja é como se fosse um brasileiro que falasse: eu estou declarando independência de tudo que é brasileiro, estou mudando do Brasil, estou indo para uma ilha, no meio do mar, sozinho, e lá eu vou fazer a minha nação do meu jeito. Não vai dar certo. O reino de Deus, olha bem, a Bíblia não diz as portas do inferno não prevalecerão contra o ministério Loucos por Jesus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja. As pessoas hoje estão mais preocupadas com o ministério pessoal delas, de cantar ou de pregar, do que com o ministério da igreja. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Todos nós começamos na igreja e todos temos que terminar na igreja. Precisamos voltar aí para a igreja. A pandemia tirou muita gente da igreja e colocou muita gente só assistindo vídeos online. Quem sabe esses vídeos diários meus aqui não tem sido aí um substituto que você tem usado para não ir no culto. Ei, volta para o culto. Volta. Ah, pastor, é muito problema, é muita luta. Eu sei, mas é porque gente como você está lá. Se você achar uma igreja perfeita, não entre para ela, senão você vai estragá-la. Nós precisamos voltar para a igreja porque Deus, o tempo inteiro, trata com a igreja. A única coisa que Jesus deixou na terra, única, foi a sua igreja. Ele morreu pela igreja. Se eu e você não voltarmos para a igreja, nós estamos desprezando a única coisa que Cristo deixou para nós. Ei, crente sem igreja, volta. Ai, pastor, eu estou decepcionado, meu pastor, eu saí, ele não me deu falta, os irmãos da igreja falaram mal de mim, eu tive... Ei, escuta. Tem uma igreja em cada esquina desse país. Volte para a igreja. Busque a Deus como corpo, porque você é corpo de Cristo. E é assim que você tem que viver para glorificar a Deus, para servir o Senhor e servir uns aos outros também. Deus, eu abençoo cada pessoa que me assiste agora e eu te peço que a gente nunca seja crente sem igreja. Que a gente possa entender que igreja é lugar de defeito mesmo, mas que o Senhor, que é todo perfeito, está lá. Eu abençoo essas vidas e te peço, Pai, aqueles que estão na igreja, que se envolvam mais ainda, e aqueles que não estão, que possam voltar. É a minha oração por cada um, cada uma, em nome de Jesus. Gostou do vídeo de hoje? Se gostou, me dá um like, se inscreve no canal. Manda esse vídeo aí para muita gente que está precisando, né? Passa na loja do Lucinho e adquire livros como esse, olha, O Peregrino. É só o segundo livro mais vendido no mundo depois da Bíblia. Livro simplesmente extraordinário, O Peregrino. Tem camisetas como essa, Just Jesus, né? Simplesmente Jesus. Tem bíblias como essa linda Bíblia do Leão e do Cordeiro, que tem esse espaço na página para você fazer as suas anotações. Temos pulseirinhas e lá na loja do Lucinho, se você comprar acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, quero que você venha comigo, com a minha família em 2024, para uma das nossas caravanas para Israel. Teremos duas. Uma em março de 2024, onde iremos para Dubai, Israel, e outra em setembro de 2024, onde iremos para Grécia, um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas mais lindas e Israel. Acesse o site viagemcomlucinho.com.br. Lá tem toda a informação, roteiro, forma de pagamento, parcelamento, e você vai ver que é possível vir nessa viagem que vai ser a melhor da sua vida. Vamos nos divertir por aqui, né?
Quero agradecer o meu amado irmão do coração, Geraldo Santana de Aparecida de Goiânia, por ter me enviado esse vídeo. É do canal do pastor Lucinho. Esse cara, ele tem 1.470.000 inscritos no YouTube, e se ele continuar dessa forma, vai fazer igual o Paulo Júnior, vai para 12, 13 milhões, vai fazer igual o Bruno Leonardo, vai para 80 milhões. Pois bem, ele diz aqui assim, ó, crente sem igreja. Crente sem igreja. Primeiro, não existe crente sem igreja. Quem crê no Messias é a igreja do Messias. Do Messias, não é denominações, entende? Ele disse que o crente fora da igreja, ele quer dizer que igreja é o ministério, o templário, é o sistema templário. Mas o sistema templário não é a igreja, é a Babilônia, é a prostituta, que tem comerciantes. A igreja, são pessoas, pode ter 1, 2, pode ter 1, pode ter 10, pode ter 100, onde tiver, que crê no Messias. O Messias falou em João 14, eu vou, mas voltarei para vós, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De uma forma onipresente, entende? Ele não deixou nenhuma denominação. Pois bem, aí ele fala, o crente sem igreja, ele é como um dente, ou como um dedo, ou como um cabelo fora do lugar, vai morrer. Não, o Messias, ele ressuscitou dos mortos e prometeu que aqueles que acreditam nele também não provarão a morte, mesmo se fisicamente morrer, ressuscitará. Então, nós estamos conectados no Messias. Os ministérios morrem, caem, é um documento numa gaveta e um cão guloso dirigindo. Isso se acaba, divide, entende? Já o Messias não. Quando ele falou para Pedro, tu és Petros, fragmento de pedra, e sobre esta pedra, bloco rochoso grande, edifico a minha igreja. A nossa edificação é no Messias. E o Messias falou para a samaritana, o dia já veio e a hora chegou. E a hora é esta, que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai. Não é no templo e nem no monte, mas é em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito. Repito, disse ele, não no templo e nem no monte. Então esse pastor Lucinho está mentindo e é um falso adorador. Os que estão com ele também no templo são falsos adoradores. Infelizmente foram enganados por ele. Ele disse o seguinte, o crente tem de entender que ele não é um indivíduo, ser crente, ser um indivíduo. É sim, desde a criação. O Criador fez homem, fez mulher, é indivíduo. A impressão digital de cada um é diferente. Está escrito, Deus prestará contas a cada um segundo as suas obras, é a obra de cada um. Na hora da prestação de conta não tem Lucinho, não tem Macedinho, não tem Valdemirozinho, não tem Agenotruquezinho, não tem Diabinhos, para interceder por você. É o indivíduo só que vai estar perante o Criador. Um de cada vez. Está escrito no juízo final que todos serão julgados um após um, segundo as coisas que estão escritas nos livros. Inclusive serão julgados por acreditar no Massinho, no Lucinho. Quando a gente fala deles, né, mistura, né? Não é o pastor do Miguel, é outro que eu não conheço. Individualismo é fruto do iluminismo há 250 anos atrás. Eles estão rezando isso aí. Não, individualismo é desde a criação, desde que o ser humano é formado. A não ser que seja gêmeos ali, mas cada um que tem uma mentalidade vai prestar conta com o Criador. No reino de Deus, Deus não trata com o indivíduo mais um corpo. Mentira! Ele disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali. Ali tem a igreja do pastor Lucinho, ali tem a igreja universal. Não, é dentro de nós, está escrito. De cada um pessoalmente, está escrito. E ele disse mais, quando falares com o Pai, vai na igreja do pastor Lucinho, que vai interceder, vai lá na fogueira santa da universal. Não, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensa. Nunca mandou ir num templo evangélico, nunca mandou, e nem Jesus mandou fundar um templo evangélico. Esse rapaz está mentindo, tão jovem. Crente sem igreja é como uma pátrida numa ilha. Tá bom. Então, o João, na ilha de Patmos, não era igreja. Não podia receber revelação. Para receber revelação tinha de ser no templo do Senhor, que ele estava só lá. Paulo estava preso em Roma, sozinho. E era a igreja, e enviando cartas ele disse que congregava com os irmãos, que ele estava conectado em espírito, igual eu estou conectado em espírito com os irmãos do canal Abrindo a Mente.
Hoje as pessoas estão mais preocupadas com o ministério delas em cantar e empregar do que com a igreja. Concordo. E inclusive esse Lucinho, ele está preocupado com o ministério dele de pastor e de vender as coisas dele. Ele tem camisetas, ele tem pulseiras, ele tem livros, ele tem bíblias e ele tem viagem. Viagem para Israel, passando por Dubai, viagem para Israel, cruzeiro, passando pela Grécia, ele tem. E como é que ele tem? Levando as pessoas para dentro do templo. Aí ele tem dízimo e oferta e vai bancar todos os luxos, todas as ostentações que ele quiser. Aí ele monta a loja dele, ele monta a empresa. O sarcástico, maligno Macedo tem 103 empresas. Certamente o Lucinho já tem algumas empresas, através da fé desse gado, que ele diz que a igreja não, é a prostituta. Estão cometendo iniquidade, pondo pessoas no lugar do Messias. O Messias diz que a adoração é em espírito, mas ele diz que é no templo, que ele chama de igreja. Quem atendeu o Massinho está longe do Messias. Todos começamos na igreja e temos de terminar na igreja. Quem disse? Se a igreja do Messias, é claro que você, ao você acreditar no Messias, recebe o batismo. O que é isso? Quem crê e for batizado. É introduzido no conhecimento, você acredita e vai ficar conectado com o Messias. Agora, o evangelho falso chegou para nós através de impostores, chamados de pastores, pregando o evangelho que não é do Messias, é o evangelho deles, é a cartilha deles. Eles fazem ata, eles criam o credo, a cartilha. A Assembleia de Deus era: creio em Deus Pai subsistente em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Creio na igreja como coluna e firmeza da verdade. Creio no batismo no Espírito Santo pela evidência inicial de falar a língua e tal. E cada igreja tem ali a sua cartilha, feita por homens, baseada na Escritura, mas de uma forma distante. A Escritura tem 400 mil alterações no texto, 50 mil contradições. Tem livros que foram retirados, outros que foram postos ali indevidamente. O livro de Esther foi um escriba que escreveu, não é um livro canônico, mas o Papa pôs como canônico. E eu não vou entrar nessa questão. Eu vou dizer que ainda assim que a Bíblia Sagrada é sangrada, ainda os caras ensinam ao contrário, fazendo a sua cartilha. Mas vamos lá, deixa eu terminar aqui. A pandemia tirou muita gente da igreja. Não. Eu digo que a pandemia mostrou aos crentes que eles não dependem de templo. E isso eles entenderam. Não dependem. A igreja depende do Messias, que é o noivo. Pois bem, aí ele diz, vamos para o culto. Lá em Êxodo 20 diz assim, ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás, ou dá culto. Culto é serviço. E qual é o serviço? Mateus 25, 32 em diante, Jesus disse que o serviço é esse. Ele vai dizer, venha bendito de meu Pai, possuir o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Esse é o serviço. Atos 4 e 32 também diz que a igreja, os que tinham propriedade vendendo, traziam o valor aos apóstolos e repartia-se a cada um. Esse é o culto. É o serviço a favor dos santos. Pão para quem tem fome, água para quem tem sede, uma roupa para quem está nu. Esse é o culto. Não é ir para um templo evangélico e fazer o que a Bíblia condena no Novo Testamento. Figura sacerdotal, santuário terrestre, culto divino é condenável hoje. O Messias, ele pediu isso. Ele vai dizer, venha bendito, possui o reino eterno, porque congregaste, não. Porque eu tive fome, sede, estive nu e preso e doente, estrangeiro, e você cuidou de mim, você conhece o texto. Permanece no engano se quiser. Aí ele diz assim, deixa eu ver, cara, em 4 minutos, cara, é tanta mentira, cara. Se você encontrar a igreja perfeita, não entre. Não, mas a igreja do Messias, ela é perfeita. A igreja é noiva, é virgem, é sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, mas é povo exclusivo de boas obras, nação santa e raça eleita. É a igreja do Messias, mas essa dos templos, que veio dos cavaleiros templários, que veio de Martim Lutero de 1516, que veio das reformas, que veio da igreja católica, que veio do paganismo de Constantino. Toda essa aí é a prostituta, é a rapariga, como a gente fala, é a puta babilônica, como eu costumo dizer. Então essa aí é cheia de defeitos. É cheia de defeitos. A do Messias não, ela é perfeita mesmo. Pode olhar em Atos. Era uma a alma e o espírito da multidão dos que criam. E entre eles não havia necessitado algum. Porque os que tendo propriedade vendendo traziam valor aos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Partiu o pão de casa em casa. Era uma só fé, um só amor, um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, um só céu, uma só esperança.
É perfeita a igreja do Messias. Agora, a imperfeita é a de vocês, é a igreja dos talaricos, dos cães gulosos. Essa é imperfeita. Aí ele diz assim, ó, não entre não para não estragá-la. Voltemos para a igreja. De que esse cara está falando? Você está chamando templo físico que Jesus chamou de covil de salteadores, de casa de negócios? Ele falou, quando chegou no templo, a casa de meu pai é casa de fala. É ser humano, vocês transformaram num salão para fazer negócio. E eles colocam na Bíblia de um jeitinho para a gente entender. A casa do meu pai, ele expulsou os animais e virou as mesas, mas não era chamando aquilo de casa do pai. Ele disse, derrubem esse templo. Se fosse casa do pai, ele diria, se vocês derrubarem a casa do meu pai, eu faço de novo. Não. Derrubem esse templo, em 3 dias eu faço novo. Qual é esse novo? É o que ele estava falando. Casa ele fala, ser humano. Ele e a igreja, nós. É ser humano. 1 Coríntios 3:16, Paulo disse, vós sois o templo do Espírito Santo. Estevão apedrejado disse, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, que o pastor Lucinho chama de igreja. Paulo falou aos atenienses, vejo atenienses que vocês são acentuadamente religiosos, porque passando por vosso meio vi altares para todo tipo de Deus, e até um altar escrito ao Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu prego. O Deus que do nada fez tudo pelo poder da sua palavra e não requer nada de nossas mãos, nem dízimo, nem oferta, nem ajuda para construção, nada ajuda para material de limpeza, não requer nada. Ele não tem templo físico para cuidar. E não habita em templo feito por mãos humanas, foi Paulo que falou. Ah, mas nem mais nem menos, nem todavia nem outro sim. Ele falou para a samaritana, repito, o dia veio, a hora chegou e a hora é esta, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, nem é no templo e nem é no monte, mas em espírito e em verdade. Precisa que bata com pau na sua cabeça para você entender? Precisa te chacoalhar, precisa desenhar, precisa xingar, precisa fazer o que para você entender? Acorda! Não é a corda de amarrar, não. É a corda desperta. Amarrado você já está há muito tempo. Venha receber o fardo leve do Messias. O Frank aqui, ó. Não estou pedindo dízimo, nem oferta, nem voto, nem sacrifício, nem campanha. Nada! Nem oração. Não. Eu trabalho com as minhas mãos, eu sou desenhista, eu faço artes e vendo em leilões. Aliás, faz tempo que vendemos diretamente para os clientes. Estados Unidos, Canadá, Singapura. Meus filhos e eu, há mais de 10 anos, estamos trabalhando. Eu tenho um irmão que trabalha há mais de 15 anos, um sobrinho também, uma sobrinha também. Somos de uma família de artistas. Eu, religiosamente, sou pastor, tenho credencial e carta de pastor da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central do Ceará. Fui ordenado evangelista lá por 2001, aqui no Templo Central, e fui ordenado pastor por José Wellington em junho de 2008. Estava com Ivanildo Silva, de Carapicuíba, e o pastor impôs a mão sobre mim e orou por mim como pastor, e eu falei, eu vou continuar sendo evangelista. Ele disse, evangelista e pastor é a mesma coisa. Teve um lambe-bolas do sistema, filho da puta babilônica, disse, você foi ungido com urina, você botou até José Wellington no meio desses pastores maçons. Eu falei, olha, quem me ungiu, pastor, religiosamente falando, foi José Wellington, lá na sede do Belenzinho. Então, ele mijou na minha cabeça, disse, mas a credencial da convenção geral que eu recebi dele, os meus colegas e eu, tem a pirâmide maçônica e tem o M de maçom ali. É eu que estou pondo, filho de uma égua. É por isso que eu perco a paciência aqui, cara. Eu sou educado, sou cortês, sou cavalheiro, sou tudo isso, mas é porque esses infelizes, eles chegam fazendo uma cesariana sem anestesia, cara. Deixa eu terminar aqui que estou ficando apurrinhado já, desculpa a expressão. Busque a Deus com o corpo. Que merda de filosofia é essa? Busque a Deus com o corpo. Foi isso que o Messias falou? Se você quer orar, vai orar com o corpo. E o corpo é no local, num templo, numa denominação. E aí, lá tem um pessoal, e aí a sua oração é... Rapaz, vai mentir assim na baixa da égua, filho de uma égua. Onde é que está escrito isso, rapaz? Jesus disse, quando orares, não faça como os hipócritas, como o Lucinho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto. Filho de uma égua, entende. Jesus curou leproso, curou cego. E por umas 2 vezes, algum deles disseram, seguir-te-ei onde quer que fores, vou te seguir. Ele disse, não.
As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vai para a tua casa e fala para os teus o que Deus fez na tua vida. A igreja primitiva sobreviveu nas casas, não havia templo. Nem em Parto, nem entre os elamitas, nem na Capadócia, nem na Ásia, nem no Ponto, nem na Frígia, nem na Bitínia, nem na Turquia, nem na Panfilha, nem em Colossos, nem em Tessalônica, nem em Éfeso, nem em Esmirna, nem em Pérgamo, nem em Tiatira, nem em Sardes, nem em Filadélfia, nem em Laodiceia, não em Éfeso, não em Roma, nem em Antioquia da Síria. Não tinha templo, era só casas. Eu já pesquisei, desde novo convertido até agora. Mas é esse Lucinho aí, é aquele, como é o nome dele, que é pregador lá do Belém, que eu também fui pregador do Belém. É o Eliseu Rodrigues. Qualquer um deles, cara. É sempre a mesma coisa. Ah, você foi ferido, porque tem uns pastores que machucam mesmo. Mas ser pastor é na coletividade, não na individualidade. Vão mentir assim na caixa prega, rapaz. Vocês mereciam tomar uma surra, viu? Vou parar por aqui. Servir ao Senhor, servir uns aos outros. Ah, ele disse que tem de ir lá para o templo para servir ao Senhor e uns aos outros. Não, não tem como servir uns aos outros lá. Porque lá no templo a regra é essa. Dízimo, oferta, é para o líder. E se uma pessoa pregar e disser quem tem mais ajuda e quem tem menos, vai ser chamado a prestação de conta. Peraí, meu irmão, você tem de explicar. Dízimo e oferta é com o pastor, é com a igreja. Se você quiser tirar do teu e ajudar alguém, é outra coisa. Sila Malafaia fala muito bem disso. Se quiser tirar do teu, mas o dízimo e oferta é da igreja. Então, não tem como servir uns aos outros. Eu pergunto. Quando Jesus disse que vai dizer, tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, eu pergunto, tem alguém preso lá na igreja? Não. Para estar preso e ver o que a pessoa precisa na prisão, ou um familiar que está passando necessidade e ajudar, tem de sair, não é no templo. E ele disse, tive fome. Tem pessoa passando fome perto da tua casa ou em tantos lugares, tem alguém passando fome. Não é lá dentro do templo, não. Lá dentro do templo, não. Se tiver, ainda tira do que tem e vai entregar para o pastor. Você tem de ir no lugar que a pessoa está com fome, não é lá dentro do templo. Se tem alguém doente e você quer ajudar, eu vou perguntar, no hospital tem pessoa doente, você quer orar por alguém ou ajudar alguém, saber como é que está a situação. Está doente lá dentro do templo? Pode até ter pessoa doente pedindo oração, mas lá vai você receber sua oração. Ajuda não, para ajudar uma pessoa que está doente. E alguém que está desabrigado, tem abrigo lá para mendigo nas igrejas? Eu nunca vi. Mas se você procurar saber onde é que tem um abrigo, alguém que possa ajudar, uma igreja que possa prestar assistência a uma pessoa em situação de rua, você tem de encontrar na rua. Então, dentro do templo, servir uns aos outros é impossível. Porque lá o que se tem de fazer é todo mundo se juntar e dar dízimo e oferta para os líderes, e campanha, e voto, e sacrifício, e blá blá blá, e o meu tudo, e fogueira santa, e isso aí. Então é lá fora que se pode saber de uma mulher que está viúva. Que mesmo que hoje uma viúva tenha aposento, mas tem menina jovem que não tem idade de se aposentar e ficou sendo mãe solteira e o pai foi embora e não manda pensão e os pais não receberam e passou fome igual a Osana, minha prima, que aconteceu isso aqui no lugar onde eu moro, e ficou magrinha, sofrendo com fome. E o pai e a mãe não dava nada para ela e ainda ainda minha tia disse, essa menina parece uma drogada magra. Porque o pai não dava, não aceitava, a mãe dela também dá. Ela passou fome. Mas eles pegavam 50 reais, botavam no envelope e mandavam para Valdemiro. Aí não vou mais entrar nessa história, eu já falei muito aqui. Então servir uns aos outros não é dentro do templo. Lá é só iniquidade. É talaricagem e iniquidade. É tudo que Jesus vai dizer a um grupo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas nós pregamos no teu nome, nós expulsamos demônios, curamos enfermos, em teu nome fizemos tantas maravilhas, mas apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Que estava servindo a homens, capítulo 1 de Romanos. Cometer iniquidade é isso. Esse cara diz que é para voltar para o templo, que ele transveste com a palavra igreja. E Jesus disse que não é no templo e nem no monte. Então, quando atendem o Lucinho, está desobedecendo o Messias. O Messias vai dizer, eu não te conheço, filho de uma égua. Aparta-te de mim, você que pratica a iniquidade. Está entendendo ou não? Deixa eu terminar. Que a gente nunca seja crente sem igreja. É impossível, né, mané? É impossível, né? Porque quem crê no Messias é a igreja, é povo chamado para fora do sistema, que é o templo, que é as CNPJ, que é o farisaísmo, que é essas coisas, né? O que vocês acham? Qual era o perfil do Messias?
Ele entrou 2 vezes no templo de Jerusalém. Uma vez pegaram pedras, outra vez tentaram jogá-lo pela janela. Ele escapou. Agora ficou ensinando do lado de fora do alpendre. E rangiam os dentes, aguardando uma oportunidade para matá-lo. Lá naquele templo, Pedro e André entraram lá. Pedro e Tiago entraram. Prenderam os dois para matá-lo. Mataram Tiago a fio da espada. Tinha 2 Tiago, um irmão do Senhor e outro filho de Zebedeu. O irmão do Senhor foi morto ao fio da espada. Iam matar Pedro, mas um anjo foi lá e soltou. Quando ele entrou junto com João, prenderam de novo para matá-lo, mas disseram, não podemos matar agora, por quê? Curaram um paralítico de 46 anos, desde o início do templo, que levou 46 anos para reformar o templo de Zorobabel. O mafioso lá, o Herodes, ele estava lá na porta, ele foi curado agora. Se matarmos, o povo vai se escandalizar, deixaram. Então, aquele templo, ele não foi presidente, não fundou outra igreja, não teve templo nenhum. 42 nações que estavam lá na festa da Páscoa e a festa de Pentecostes das colheitas, que ouviram a pregação de um pescador. Depois de ter ouvido eles falando em língua de 42 nações, não era cantariando alabaxere, terra no pinto, terra na bunda, não era isso. Era a língua de 42 nações. Depois deles ouvirem e ver um pescador pregando, o Messias, creram e foram batizados, ou seja, introduzidos no entendimento. Não foi batismo na água, não tinha lugar ali para serem batizados. Eu já pesquisei, não. O batismo significa ser introduzido em. Creram, foi um batismo de entendimento. E ficaram em frente ao templo procurando alguma informação, não tinha informação. A pregação de Pedro era contra escriba e fariseu. Foram perseguidos, se espalharam, sumiram, não tinha templo para eles, se esconderam. Um grupo foi perseguido em Damasco por Paulo de Tarso. Igreja tem defeitos, mas o Senhor perfeito está lá. Não, a igreja do Messias não tem defeito. É sem mancha, sem mácula, sem ruga, coisa semelhante. É virgem, é perfeita. Ela ama perfeitamente. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas jamais acaba. Isso é perfeito. Fé, esperança, partindo do pão, a comunhão. Eles partiam 2 pães. Falava para as pessoas que quem crê em Jesus é como comer o pão da vida. Pronto, essa é a ceia. Não precisa nunca mais comer a ceia de mitra no templo. E eles partiam o pão físico. Porque não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só da palavra da boca de Deus viverá o homem, mas também do pão físico na terra. Se não comer o pão físico, morre. O que não acontece nas igrejas. O povo passa fome e tira dízimo e oferta, entrega aos líderes, e eles não repartem para matar a fome do povo. 33 milhões de brasileiros passando fome. São milhares e milhares de igrejas. Movem bilhões e trilhões todo ano na mão de pastores. Mas 33 milhões passa fome. Essa não é a igreja do Messias, é a grande Babilônia, é a prostituta. Última coisa. Então ele convida as pessoas. Caravana para Israel, passando por Dubai, cruzeiro para Israel, passando pela Grécia. É só procurar no site do Lucinho. Eu vou deixar o link do canal do Lucinho na descrição desse vídeo. É por isso que ele vai para Dubai, onde vende ouro, pode ir para Israel com caravanas, porque ele está chamando as pessoas para a igreja, que a igreja que ele diz é o templo que Jesus chamou, que é covil de salteadores, que a Bíblia diz em Apocalipse que é a grande Babilônia que enriqueceu aos comerciantes. Eles estão comercializando a palavra, você está vendo, é tudo comércio. E aí fazer o quê? É por isso que eles querem você dentro do templo, para poder gerar riquezas para eles. Se vocês saírem, eles vão ter de trabalhar como todo trabalhador. É isso? Diga nos comentários o que vocês acham. Só um detalhe aqui. Eu presidi igreja no Ceará há 8 anos como pastor mais novo, Assembleia de Deus Templo Central, e mais de 10 anos fui itinerante. Seria lógico que eu dissesse a minha igreja, e que vocês congregassem na minha igreja, e que me desse dízimo e oferta, e comprasse na minha loja também, eu montasse a loja e comprasse as minhas coisas. Se eu renunciei tudo isso e trabalho com as minhas mãos e estou falando a verdade, eu deveria merecer um pouco de crédito. Mas, infelizmente, os crentes da Babilônia lá, eles chegam aqui e dizem, você é pior do que o Macedo, do que o Valdomiro, tira dos porcos, dos cães e dos pais dele e das mães e joga em cima de mim. Essa é a realidade, né? Então, estou dando murro em ponta de faca, mas vou continuar até quebrar essa faca, né? Grande abraço. Estamos juntos.